Boa noite, está no ar o programa Câmara Mulher. E quem nunca ouviu a frase mulher no volante, perigo constante? Apesar de parecer engraçada, muitas mulheres possuem dificuldades reais na hora de dirigir. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com a psicóloga Caroline Correia, o diretor de ensino do CFC Autotec, Antônio Carlos, e a participante do programa Mulher no Volante, Segura e Confiante, Sônia Costa. Sejam bem-vindos, então, à TV Câmara. Obrigado, e é um prazer estar aqui participando desse programa. Mulher e trânsito é um assunto que realmente preocupa muitas mulheres. Como eu falava no começo, Caroline, né? É uma dificuldade real, que realmente existe. Muitas mulheres possuem medos e outros empecilhos na hora de dirigir. Sim, boa noite, prazer estar aqui. Realmente, a questão da dificuldade que as mulheres têm no volante, ela é uma questão até mesmo cultural, né? Porque antigamente as mulheres não tinham essa necessidade, né? Quem dirigia em casa eram os homens e as mulheres cuidavam da casa e dos filhos. E com o tempo, com as mudanças, né? Com essa busca das mulheres por um jeito diferente de viver e a entrada no mercado de trabalho, também surgiu essa necessidade delas terem também o acesso ao volante. Porém, a nossa cultura não evoluiu da mesma forma, né? E muitas ainda têm essa questão cultural impregnada, né? Uhum. E não só o medo que atrapalha, mas existem também outros empecilhos, né? Outras dificuldades que as mulheres encontram na hora de assumir o papel de motorista. Sim, a mulher por si só, ela já tem uma característica diferente dos homens, né? Ela tem uma questão de maior responsabilidade, né? De mais cuidado, tanto que as estatísticas também mostram que as mulheres são mais cuidadosas no volante, né? E isso às vezes acaba também sendo uma dificuldade na hora de conduzir o veículo, né? Hoje a procura das mulheres para fazer a carteira de motorista também aumentou. Antônio já tem também uma experiência nessa área. Percebe que com o passar dos anos a procura das mulheres tem crescido? Consideravelmente. Hoje a mulher busca, né, mais a independência. Ela não quer estar atrelada, né, a outras pessoas, como por exemplo o marido, o irmão. Temos percebido uma crescente significativa em relação à busca dessas pessoas, né, no caso as mulheres, no processo da habilitação. E também eu pergunto, né, para vocês, não é só um mito também, as mulheres têm uma taxa maior de reprovação nos testes. A gente falava um pouco das dificuldades, mas ainda existe, né, essa taxa, não é apenas cultural. Os dados são reais, né? As mulheres, elas têm um índice maior de reprovação, de dificuldade na hora de aprender a dirigir. Sim, o índice de reprovação, infelizmente, né, é mais alto com as mulheres. Até porque o que a Caroline falou, né, é a cobrança. Existe uma diferença entre o homem e a mulher nesse aspecto da primeira habilitação. A mulher, ela se cobra mais, ela se exige mais, ela não permite o erro, né, de uma forma geral, não generalizando muito também. O homem já não, o homem já é mais tranquilo, tipo, se eu reprovar eu vou de novo, tá tudo tranquilo, tudo certo. Então, aumenta mais o índice de reprovação com as mulheres. Eu acho que também, voltando à questão cultural, né, Antônio? Os meninos ainda são criados numa relação muito mais íntima com o carro do que as mulheres. E isso propicia também com que eles, na hora de fazer a prova, enfim, a carteira de habilitação, tenham uma facilidade maior, porque eles já têm uma intimidade com o carro que a mulher muitas vezes não tem, ainda pela criação que é dada por essa diferença de criação entre os gêneros. Hoje nós ainda estamos sofrendo com isso, né? Mas as gerações mais próximas, né, os nossos jovens de hoje, já têm uma mentalidade diferente. Então, acreditamos que num futuro não muito distante,
esse padrão vai ser quebrado. Deve se igualar, né? Está ocorrendo uma evolução, né? Então a esperança é que logo, no futuro próximo, essa dificuldade das mulheres já também em função disso diminua, né? A Caroline falava justamente, né, dessa questão das famílias. A gente vê, né, muitos pais ensinam os filhos a dirigir, os meninos, mas acabam não fazendo o mesmo com as meninas, né? E isso vai gerando até mesmo um bloqueio para as meninas, né, se aproximarem do veículo ou terem as dificuldades reais no trânsito. Sim, até porque esses pais que hoje ensinam as meninas e os meninos, eles foram criados de uma maneira diferente, né? Ainda numa sociedade muito machista, muito conservadora. Como eu falei, aos poucos isso vem mudando hoje em dia, não só em relação ao trânsito, né? Se discute muito a questão da mulher em outros aspectos também, em igualdade nas profissões, enfim, né? Isso é muito difundido hoje em dia. Então, com o passar do tempo, essas crianças que vão se tornar pais e mães futuramente, vão também passar diferentemente para os seus filhos essa questão. Não só as mulheres jovens, mas a procura também de mulheres que não fizeram a primeira habilitação, né, quando eram jovens, quando completaram 18 anos, mas que agora, né, desejam fazer a primeira habilitação, desejam possuir a carteira de motorista, também tem aumentado. Também, porque, como nós comentamos, né, está tendo uma quebra de padrão. Hoje, a mulher, né, com um pouco mais de idade, o que ela pensava? Eu vou organizar toda a minha família, né? Vou encaminhar os meus filhos, eles vão casar, vão fazer isso, vão fazer aquilo, depois então eu vou tratar dos meus sonhos. E isso é uma realidade, nós temos uma demanda aí considerada também nessa faixa etária. Bom, então a gente falou que o problema realmente existe, né? As dificuldades das mulheres são maiores, mas também existe a solução. Hoje, muitos programas voltados, né, específicos para as mulheres aprenderem a dirigir. Vocês são pioneiros aqui em Passo Fundo em um desses programas, né? Contar um pouquinho pra gente como é que funciona o programa Mulher no Volante Segura e Confiante. O título é bem sugestivo, né? É uma frase muito comum, né, que você comentou logo no início, né? Então nós pegamos essa frase justamente como uma âncora para o nosso projeto. E é uma necessidade que nós percebemos, né? Porque as pessoas que vão para um teste de direção, elas já têm todas as características necessárias, né? Ou seja, a parte prática, elas já são conhecedoras desse processo. E mesmo assim, existe um alto índice de reprovação. E nós acreditamos que a função da reprovação é muito mais a questão psicológica das pessoas, a questão de se posicionar em relação a esse processo. E aí então criamos, né, o grupo de apoio, Mulher no Volante Segura e Confiante. A Sônia então é uma das participantes, participou do programa. Queria que tu contasse então um pouquinho da tua experiência, né? Como surgiu a ideia, então, de tirar a primeira habilitação? Ou tu já tinha antes a carteira de motorista e resolveu se aperfeiçoar? Contar um pouquinho, Sônia, da tua história, né, com o volante. Boa noite a todos. Essa questão da primeira, é a minha primeira habilitação. Realmente, eu estava escutando a entrevista, a conversa de ambos, é a questão da mulher, né? Então, eu, enquanto mulher, casei, criei filhos, cuidei da casa, cuidei dos filhos. Desculpa. Os filhos tiraram a habilitação e eu fiquei cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do esposo. E esporadicamente eu dirigia sem carteira, sim, dirigia muito bem, obrigada, mas deixei de lado a minha carteira. E estive visitando algumas escolas, autoescolas na cidade, e elegi, como eu estava conversando na Autotec, elegi a melhor escola para mim, para que eu fosse praticar esse ato do desaprender e aprender novamente, porque seria bastante difícil para mim, desaprender e aprender. E fui para a Autotec e tive vários entraves ali, porque eu tive que sofrer.
essa parte do desaprender, de obedecer eles, né? Além de eu ser mulher, eu me inferiorizar, me humilhar para eles, né? Obedecer às ordens do meu instrutor, devagar, ouvir, obedecer, ligar o carro, acelerar, desacelerar, debriar. E fui para o teste, rodei no primeiro teste. Apesar de tudo, eu era uma mulher, o meu avaliador era um homem, e rodei, foi duro. Tá. Aí fui de novo, fui conversar com o diretor de ensino, Antônio, lá na Autotec, e ele me escutou bastante e me determinou: você vai fazer mais 4 aulas. E eu disse: como mais 4? Eu sei dirigir. E ele disse: dentro das normas, você precisa mais 4 aulas. E vamos lá então, ele mandou, ele é homem, ele é técnico, ele conhece o assunto, vamos para as 4 aulas. E fui de novo, a segunda avaliação, e eu fui aprovada. Então, eu acho bem importante essa questão de mulher no volante, né? Segurança constante, né? Eu estou segura, estou tranquila, estou percebendo vários entraves no trânsito, sim, agora enquanto técnica, enquanto segura, com a minha habilitação, dirigindo dentro das normas, segundo o meu novo aprendizado, eu percebo ao desrespeito masculino, sim, né? O machismo, o poderio, eles passam, né? Fortemente dirigindo, né? Eu tenho que andar devagar, passa o carro, passa a moto, né? O homem realmente, ele se impõe enquanto masculino, enquanto macho, enquanto forte, e a mulher tem que ir com a sua habilidade, com a sua feminilidade, né? Com a sua docilidade. E nós temos que ir, nós sabemos que nós temos o nosso poderio, né? A nossa docilidade, a nossa inteligência, a nossa mobilidade, né? A nossa inteligência maior. Com certeza, essa história da Sônia se repete, né, para muitas outras mulheres. Então a gente, como a Sônia vem falando aí de algumas características, né, que as mulheres possuem que podem ajudar a facilitar. A gente vai fazer agora, né, um pequeno intervalo, mas retorna em seguida falando mais um pouquinho sobre mulher no volante, sobre mulheres no trânsito e essas características, então as dificuldades das mulheres em dirigir. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Câmara Mulher. E na edição de hoje nós falamos sobre mulher e trânsito, as dificuldades que muitas mulheres têm na hora de dirigir. Eu estou conversando com a Caroline Correa, que é psicóloga, o Antônio Carlos, diretor de ensino do CFC Autotec, e a Sônia Costa, que é um exemplo, né, de motorista, de mulher que passou pelas dificuldades, também participante do programa Mulher no Volante, Segura e Confiante. E é sobre esse programa que nós voltamos e iniciamos esse segundo bloco. Antônio, então eu queria que tu comentasse um pouquinho para os nossos telespectadores, né, o funcionamento do programa, como que é feita a parte pedagógica, né, na hora de ensinar realmente, de mostrar para a mulher que ela é capaz de dirigir. Então, esse programa, junto com a Carol e mais uma outra colega nossa lá, nos reunimos e criamos alguns tópicos, né, em cima desse projeto. Falamos sobre a questão da comunicação, falamos sobre a questão dos sabotadores, falamos também alguma coisa sobre a autoestima. E também um ponto muito importante desse processo é o dia do teste. É como que eu vou me comportar nesse dia.
é um dia tenso, é um dia pesado, é um dia de muito sofrimento. Então, a nossa proposta para as pessoas que participam do grupo, né, é justamente quebrar o padrão que ela vem trazendo até então, de sofrimento, de angústias, de sensação de que eu não posso, sensação de que eu vou reprovar, traz muitas coisas negativas. Então, nós provocamos as pessoas, né, justamente para pensar de forma diferente. Que todos têm condições, né? Nenhuma pessoa é diferente da outra. Logo, ela consegue ser aprovada. Basta se ajustar, ter uma meta clara, ter uma meta definida. Bom, realmente o meu objetivo é ser uma pessoa habilitada. Isso deve estar sempre claro para essas pessoas. E aí, então, o foco dela já muda, né? De pensamentos negativos para pensamentos positivos. A visão do examinador é uma visão super negativa. A pessoa nem conhece quem que vai ser, se vai ser um homem, se vai ser uma mulher, que vai avaliar, né, naquele momento lá, já está julgando a pessoa. Né? Então, isso a gente faz o processo inverso também. É uma coisa natural do ser humano trazer coisas negativas. No dia do meu teste vai chover. No dia do meu teste isso e aquilo. Então, eu repito, a gente quebra aquele padrão de coisas negativas e faz uma proposta de coisas positivas. E, logicamente, né, com o assessoramento das nossas psicólogas, temos também várias técnicas também, né, de relaxamento, porque isso é muito importante também. Né? A pessoa tem que estar calma, tem que estar tranquila e, ao mesmo tempo, tem que estar focada e concentrada. Porque o grupo também, ele trabalha especificamente a questão do trânsito, muito a questão do dia do teste, porque tem muitas pessoas que dirigem muito bem, porém chega no dia do teste e simplesmente não conseguem ser aprovadas. Mas também dessa questão de ter um olhar diferente para essa questão da busca da carteira, de tentar entender o que está acontecendo e de buscar um equilíbrio, né? E através daí dessas técnicas, enfim, mas não só para aquele momento, né? Para a vida da pessoa mesmo, né? A gente busca assim um olhar para si, né? Um novo olhar para si, e trabalha muito também a questão da autoestima, né? Que às vezes, até por essas questões que você mesmo disse, mulher no volante, perigo constante, faz com que as mulheres já cheguem lá com uma baixa autoestima. O preconceito. Exatamente. Aí elas vão lá achando que elas realmente não têm capacidade, que tem algo errado com elas, enfim, né, que elas não são feitas para isso. E a gente trabalha muito essa questão de se olhar, de mudar algumas coisas, principalmente para o objetivo da CNH, mas também para a vida. E nesse ponto, né, Carol, eu digo que as mulheres são muito mais corajosas de nos procurarem, né, pedirem um auxílio. Os homens, eu garanto que sofrem tanto quanto elas, mas talvez questão de ego, alguma coisa nesse sentido, né, eles preferem sofrer no anonimato, no silêncio, e não procurar uma ajuda. Vão tentar por conta própria, alguma coisa nesse sentido. Ou às vezes desistem, né, e inventam alguma desculpa para não ter feito a CNH e deixam de lado, porque eles também reprovam, não tanto quanto as mulheres. Eles também têm dificuldades, não tanto quanto as mulheres, mas as mulheres têm essa coragem de buscar solucionar o problema. Né? Uma coisa que a Carol falou, né, o nosso grupo, né, que nós criamos lá na autoescola, a gente sempre comenta com o pessoal, nós não prometemos a aprovação, né, mas as pessoas entendem esse processo de uma outra forma. Então ele fica mais leve, mais transparente e mais tranquilo. Até porque, como a Carol falava, a questão não é preparar só para o teste, porque as mulheres, enfim, o motorista vai fazer o teste, mas vai ter que dirigir, vai ter que no dia a dia enfrentar o trânsito. Claro, e os tópicos, né, que nós colocamos no grupo de apoio, como a Carol falou novamente, né,
é para a vida, é para o teu dia a dia, não somente naquela situação que você está se deparando no teste, mas qualquer situação adversa, né, qualquer situação de nervosismo, de ansiedade, né, as pessoas buscam, né, o que foi comentado no grupo de apoio para usar como ferramenta. Então, vai além da habilitação. Que a gente faz também essa ligação, né, daqui para frente e daqui para trás também, né, que as mulheres que estão lá também procurem buscar na sua história, né, tudo que já passou, das formas como enfrentou essas dificuldades, né, então a gente faz todo um resgate do que elas mesmas têm dentro de si, né, para poder usar nessa hora que está também dando dificuldade. Depois de aprovadas no teste, a gente sabe que falávamos antes do problema cultural. O preconceito com certeza ainda existe, está muito presente com relação à mulher no trânsito, né? Muitos homens, quando vê que a mulher é motorista, não respeitam, né? A reclamação, a queixa ainda nesse sentido é muito grande. Sim, infelizmente ainda temos essa forma de pensamento em relação aos homens, né? É uma frase muito comum, uma frase muito de bate-pronto, né? Ah, só podia ser mulher. Né? Mas se analisarmos em relação às estatísticas, né, elas comprovam que as mulheres se envolvem muito menos em acidentes, em colisões ou outras coisas do que os homens. Né? Porque a mulher é mais cuidadosa, a mulher tem o senso de proteção, né? A mulher é mãe, então a mãe cuida do filho e ela traz esse sentimento para todas as ações dela, inclusive no trânsito. E se nós analisarmos mais profundamente, né, quem dirige melhor, me desculpe os homens, né, eu também sou homem, é a mulher. Em função disso, do cuidado que ela tem, velocidade compatível com a segurança, sinalização, ultrapassagens. Nós, o homem, nós não respeitamos essas regras, né? Me desculpe os homens aí de plantão, mas é uma realidade. Temos o hábito, né, de não ligarmos o pisca, não darmos a seta, conduzirmos de qualquer forma. Isso não é um padrão aceitável pela sociedade. E aí nós recriminamos a mulher porque ela está conduzindo de uma forma correta. Elas são mais detalhistas, mais atenciosas, com certeza. Mesmo para o lado ruim, às vezes, essas características femininas ajudam também na hora de dirigir, como o Antônio comentava. Sim. Sim, esse cuidado, essa proteção que a mulher tem e essa cobrança mesmo de fazer certo é o que faz com que elas tenham mais dificuldade na hora da aprovação da CNH, mas também, consequentemente, é o que faz com que elas dirijam de forma mais consciente, digamos assim, no dia a dia do trânsito, né? Inclusive, se a gente for fazer um seguro de veículo, é muito mais barato para mulheres, porque o índice de acidentes com mulheres é menor. Sônia, no teu caso, depois de aprovada no teste, como condutora, já sofreu preconceito no trânsito, né, por ser mulher? Sempre existe, né? As ultrapassagens, as dificuldades no estacionamento, sempre existe, sim. Sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. Como tu comentava antes, muitas vezes os homens acabam se impondo, né? Quando veem que é uma mulher dirigindo. O homem sempre se impõe em todos os aspectos, né? Quer seja no trânsito, quer seja nas filas de banco, quer seja em todos os aspectos. O homem é uma questão cultural. E nós estamos numa região geográfica onde o gaúcho ele é o poderoso, né? O homem, ele é poderoso, ele determina e ele conduz. A gente já está acostumada com isso. Mas depois que fez a habilitação, depois que passou pelo programa também, se sentiu mais confiante para dirigir? Sim, mais tranquila também. E eu me senti também bem desafiada, sabe? Bem desafiada com relação às cobranças com o instrutor, as cobranças com o avaliador também, e as cobranças também no Detran, na vida. A gente sempre é cobrada, né? Então a gente está acostumada com as cobranças na vida. E estou bem tranquila com relação a isso.
Nós falávamos antes também que os homens, apesar de não assumirem, têm as dificuldades, né? O programa também é aberto para os homens que querem participar? Como é que funciona nesse sentido? Com certeza, né? O programa, o título, né, é Mulher no Volante, Seguro e Confiante. No entanto, ele se estende a todas as pessoas que se sintam com qualquer dificuldade durante o processo de habilitação. No entanto, né, Carol? Foram poucos que passaram pelos grupos. Os grupos acontecem sistematicamente e muito poucos homens chegaram até nós. Mas já tivemos. Né? Já tivemos alguns, sim. E foi super interessante, né, o depoimento deles em relação ao processo. Bem interessante. Porque independente de ser homem ou mulher, né, já finalizando o nosso programa, a ideia, né, o mais importante é dirigir com segurança, dirigir com cautela, respeitar os pedestres, também os outros motoristas. Então eu quero, né, que vocês deixem a Sônia também como um exemplo disso, vocês já com experiência, né, de ensinar mulheres e homens também a serem bons motoristas, né, deixar a mensagem final, né, para as mulheres que têm dificuldades ainda, mas enfim, todos os motoristas aí que dia a dia precisam enfrentar, né, esse problema hoje em dia que é o trânsito. Na verdade, o nosso CFC, a Autotech, nós priorizamos o ensino-aprendizado, ou seja, não preparamos as pessoas para um teste. Né? O nosso objetivo é bem diferente, é preparar as pessoas para um trânsito. O teste prático é uma consequência, né? Falávamos muito isso com a Sônia. O aluno, o candidato, ele tem uma necessidade de urgência desse processo. Ele abre o seu processo e quer saber quando que já vai ter habilitação. Então a gente faz o processo reverso, né? Vamos com calma, vamos com paciência, que no momento certo você vai ser aprovado. E partindo desse princípio, né, a gente sempre comenta com as pessoas quando temos oportunidades, né, de serem mais pacientes, né, relevar mais algumas situações, porque nós não sabemos o contexto que levou a outra pessoa a tomar aquela atitude, a tomar aquela decisão. Então eu não tenho direito, ou seja, não me sinto no direito de julgar aquela pessoa. E o trânsito é muito comum isso, julgarmos as pessoas por alguma coisa que nós nem sabemos o porquê que está atrás daquilo. Então a gente sempre pede, né, para ter mais calma, mais paciência, e aí o trânsito flui melhor. Eu gostaria de ressaltar a fala do diretor de ensino, Antônio. Quando eu conversei com ele, eu estava assim um pouco desanimada com relação ao processo, e eu me dirigi a ele na seguinte forma: mas eu dirijo tão bem, eu dirigi tanto. E eu disse, eu peguei meu carro e andei, gastei um tanque de gasolina e estou segura e vou passar. E ele falou, uma coisa é você dirigir, afundar as ruas de Passo Fundo. Ele usou essas palavras. Afundou as ruas de Passo Fundo. Dirigiu. E outra coisa é dirigir dentro das normas da segurança no trânsito. Não adianta você afundar as ruas se você não está dirigindo dentro das normas. E eu me calei diante daquela sabedoria dele enquanto diretor de uma escola. Eu estava, apesar de eu já ter frequentado várias escolas de ensino, apesar de eu ser já trabalhadora enquanto educadora ao longo da minha vida, e eu estar conversando com uma autoridade de ensino de trânsito. E eu me calei diante daquele conhecedor do assunto. E respirei fundo e pensei, estou conversando com uma autoridade e eu preciso aprender de novo. E continuei na humildade, reaprendendo. Então é necessário que as pessoas tenham essa humildade, este desaprender e reaprender e obedecer. Isso é importante. E eu tenho conversado com as minhas amigas na minha idade que é importante a gente rever, e não existe
idade para reaprender e para fazer uma carteira, para voltar a aprender e para pegar um volante e se dirigir a este trânsito que a gente chama de maluco que está aí, muitas vezes ceifando vidas. Sentar ao volante e ir com segurança, não tem perigo. Tem sinaleiras, tem sinalização, tem traçados nas ruas e tem um carro seguro, né? E tem escolas fortes, como a Autotec, que deu toda uma segurança, todo um aparato, né? E o examinador está ali para exigir. E essa exigência traz para a gente um amadurecimento, um despertar para uma firmeza, para um conhecimento, para uma segurança mesmo. Não tem o porquê, né? Não tem o porquê de ser indisciplinada e pegar um carro louco, e como diz o Antônio, sair aí afundando rua, sair aí gastando tanque de gasolina, né? E fazendo loucuras no trânsito. Não tem por isso. E parabéns a este programa de Mulher no Volante, né? Mulher no Volante, seguro constante, né? Seguro e confiante. Seguro e confiante. Mulher no Volante, segura e confiante. Nós somos tão capazes, nós temos uma inteligência emocional tão ampla, tão forte, nós somos tão capazes, né, de seguir um trânsito, de organizar. Nós organizamos a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade. Nós podemos organizar um trânsito seguro, um trânsito humanizado, né? Não tem porquê nós escaparmos deste conhecimento, desta reorganização de conhecimento e de segurança mesmo. Então nós encerramos o Câmara Mulher de hoje sobre o trânsito, com essa mensagem de trânsito seguro para as mulheres, mas também todos os motoristas. Obrigada pela sua companhia e até a nossa próxima edição.